Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica, desta segunda-feira, 11 de setembro. Hoje é um dia lembrado na história da humanidade como aquele dia difícil, em que há exatos 22 anos, foi isso? 22 anos já? 22 anos, foi em 2001. Meu Deus, 22 anos da queda das Torres Gêmeas, eu lembro onde eu estava. Você certamente lembra, todos nós lembramos. Todo ano a gente diz assim: eu estava em tal lugar. Eu estava no aeroporto em Porto Alegre, na sala de espera para já quase entrando no voo para São Paulo. Eu ia para uma reunião da Associação Nacional de Editores de Revista. E aí eu estava vendo aquela entrada do Carlos Nascimento pela Rede Globo, e aí não estava entendendo, e daqui a pouco entra outro avião numa. Eu pensei que era replay. E o Carlos Nascimento também pensou que era replay. Depois, anos depois, eu conversei com ele, entrevistei ele para a revista Press, e ele disse: eu achei que era replay. E eu achei o seguinte: o que o Carlos Nascimento está fazendo no meio de um filme? Para mim, aquilo era um filme. Eu estava em Santa Rosa, bem lá no centro, na frente de uma vitrine de uma loja que vendia eletrodomésticos, né, televisões. Nós estamos falando aqui, Osmar, onde é que tu estava no dia 11 de setembro de 2001? Estava no meu gabinete, vendo pela televisão, lá em Brasília. E eu estava lá em Santa Rosa. Tu estava na terra do Osmar? Loja, na terra do Osmar? Na terra do Osmar. Numa loja, olhando aquilo, eu digo: o que o Carlos Nascimento está fazendo nesse filme? Isso aí, para mim, é um filme, né? Não podia ser real aquilo. Pois é, hoje, 11 de setembro, ontem, dia 10 de setembro, foi, não é comemorado, foi lembrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Este é o tema do Junta Médica desta segunda-feira. O card do programa dizia o seguinte: a cada 43 minutos, um brasileiro tira a própria vida. São mais de 13 mil suicídios por ano em nosso país. No mundo chega a 800 mil pessoas a cometer esse desatino. Diminuiu no mundo e aumentou no Brasil. Depois a gente vai ver. Quais são as principais causas e como ajudar a prevenir este mal entre nossos familiares, amigos e colegas? Por muito tempo, este tema foi um grande tabu. Não se falava sobre ele, mas o número de casos só vem aumentando a cada ano. Nós precisamos falar e debater sobre isso urgentemente. O Junta Médica dessa segunda-feira, que tem o oferecimento de Hertz, o oferecimento de farmacêutica Hertz, fazer com amor para viver melhor. Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. E Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, orgulho de ser médico. Conosco nesta noite de 11 de setembro de 2023, os nossos convidados, o doutor Luiz Carlos Lafon Coronel, mais conhecido como Luiz Coronel, é primo do outro Luiz Coronel, aquele lá de Bagé, este de Itaqui. Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Eu vou ler um pedaço do currículo do Lafon, do Luiz Carlos Coronel, que é bem grande. Ele é médico, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, especialista em psiquiatria forense, mestre em psiquiatria pelo IPUB, o Instituto lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-diretor do Instituto Psiquiátrico Forense do Rio Grande do Sul, ex-diretor-geral do Hospital Psiquiátrico São Pedro, diretor do curso de pós-graduação em especialização em psiquiatria forense, saúde mental, ex-diretor secretário da Associação Brasileira de Psiquiatria, ex-diretor adjunto para a região sul da Associação Brasileira de Psiquiatria, e atualmente é presidente do Centro de Estudos Abuchaim, vai até 2025. O Abuchaim deve ser em homenagem àquele psiquiatra lá de Pelotas, não?
O Antônio Abuchain, não foi? Acho. Nem o Nogueira, nem o Lafon. Não, são 7 irmãos que foram psiquiatras e psicanalistas. Tinha o Antônio, né? Era o Darcy, o Antônio, o Sérgio, o Alberto, a irmã deles, como era o nome? A irmã. Eram vários irmãos e uma irmã, né? A Irene. A Irene Abuchain. O Ricardo Nogueira, psiquiatra, preceptor de psiquiatria de medicina, da medicina da UBRA, diretor técnico da COOP-MED, mestre em saúde da família, gestor em saúde pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, responsável técnico do CAPS, Caminho do Sol, médico psiquiatra do Hospital Mãe de Deus, autor do livro Pela Vida, um manual para profissionais envolvidos no atendimento à saúde mental, para atendimento a pessoas com ideação suicida. Conosco o deputado, primeira vez que um político participa do Junta Médica, mas porque ele é médico também. É médico, o deputado Osmar Gasparini Terra, formado em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se especializou em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê na Universidade de Brasília, UNB, e na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a PUC, concluiu o mestrado em neurociência. Depois tem a sua carreira política, sempre no MDB. Foi prefeito de Santa Rosa, há 30 anos atrás, assumia como prefeito de Santa Rosa, depois foi deputado federal, foi ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, ministro da Cidadania, deputado federal, se não me engano, pelo 7º mandato já, não, deputado Sterra? Sétimo mandato. E autor da Lei de Prevenção ao Suicídio e à Automutilação. Nós vamos falar sobre esse tema. Quero começar com o Ricardo Nogueira, que tem esse livro aqui, que eu ajudei a editar. Nogueira, existem muitas as razões. Todos nós conhecemos, temos um familiar, às vezes até muito próximo de nós. Eu tive um irmão que, 42 anos, tirou a vida. Ou temos um colega, o ano passado um colega lá da rádio tirou a vida. Ou amigos, parentes, enfim, que escolheram esse caminho, esse desatino. Praticaram esse desatino. Quais são as razões principais? Depois a gente vai descer a detalhes. Por que as pessoas... o card, por que há tanto suicídio no Brasil e no mundo, e agora, proporcionalmente, mais no Brasil do que no mundo? Boa noite. A maior causa, 60% das pessoas que cometem suicídio são devido ao uso abusivo e nocivo de drogas. Recentemente saiu um trabalho que mostra que a maioria das mortes atualmente nos Estados Unidos, na faixa etária dos 15 aos 45 anos, são por overdose de drogas. Nós estamos passando por uma outra epidemia nos Estados Unidos, que é dos opioides e do fentanil. Então, com a liberação do uso de drogas em cidades que nem Filadélfia, São Francisco, Nova York, nós estamos vendo verdadeiras multidões de walking deads, né? Pessoas que parecem zumbis pelas ruas. Isso faz o aumento das mortes por overdose. A overdose, muitas vezes, não caracteriza como um suicídio. Muitas vezes é um descuido. Mas aqui no Brasil, 60% dos suicídios são causados por uso e abuso de drogas, 30% por depressão. Muitas vezes as pessoas têm depressão e fazem uso abusivo de drogas, né? Drogas lícitas e drogas ilícitas. Tu chegaste a dizer, eu ouvi tu falar isso, que um dos remédios que mais vem no Brasil é o Rivotril. Sim, o Rivotril é o remédio mais vendido no Brasil, são os benzodiazepínicos, os antidepressivos e os suplementos, que é esses anabolizantes que o pessoal usa. E no Brasil houve um aumento de 25% dos suicídios
nos últimos anos, que, ao contrário, no resto do mundo, houve uma diminuição de 22%. E o que nos chama atenção também é o aumento que triplicou da ansiedade, da depressão, e na faixa etária dos 10 aos 14 anos, entre as crianças, duplicou o número de suicídios. Então, isso está nos chamando muito a atenção. E depois vai os suicídios dos 15 aos 29 anos no Brasil. Então, é essa faixa etária. E chama muito a atenção a alta incidência. Agora tem um estudo que saiu há menos de um mês, lá pela Universidade Federal de Pelotas, o aumento da ansiedade e da depressão em 82% nas mulheres e 62% nos homens. Então, a herança... Depois, vamos descer esse detalhe depois, vamos dar uma passada agora, tá, Nogueira? O deputado Osmar Terra, o Nogueira falou sobre drogas. 60% dos casos de suicídio são potencializados, tem como causa principal a drogas. O senhor é um homem de políticas públicas. O senhor, há alguns anos, fez a lei de prevenção ao suicídio e a autoflagelo, como é que se chama? Automutilação. Automutilação. Agora a gente está vendo aí, na Suprema Corte, por exemplo, a possibilidade de descriminalizar o porte de drogas. Isso não vai aumentar ainda mais, não pode aumentar ainda mais esses números que já são trágicos de suicídio, doutor Materra? Boa noite. Boa noite, Júlio Ribeiro. Boa noite, Coronel, meu querido parceiro aí de longa data. Ricardo Nogueira também, meu amigo aí de longo tempo. Realmente, eu acho que tu tem toda a razão. Eu acho que se descriminalizarem o uso de drogas, vai aumentar o consumo, né? E a droga, ela potencializa determinadas situações até de transtorno mental. Ela aumenta a depressão, ela pode aumentar a depressão, ela pode aumentar... A maconha é uma fábrica de esquizofrênicos, né? Ela aumenta muito a esquizofrenia também. Tudo isso tem componentes que podem levar também ao suicídio. O suicídio ele se dá num estado de alteração mental importante. A primeira coisa que acontece é uma alteração mental. Em geral, depressão, né? Tem determinados transtornos mentais que têm um número muito elevado de suicídio, que é o transtorno bipolar, o transtorno borderline, né? O Ricardo já meio que enumerou isso aí, mas eu queria reforçar. A lei teve esse objetivo. A lei teve o objetivo de começar por exemplo, a notificar as tentativas de suicídio. Porque, dependendo do número de tentativas de suicídio, o risco é muito alto de suicídio, né? Às vezes a pessoa tenta para chamar atenção, mas vai tentando, daqui a pouco ela acaba se matando. Tem uma certa regra, não sei se o Ricardo pode me corrigir, parece que 8 tentativas de suicídio, em geral, podem levar ao suicídio mesmo, né? 5. Então, 5, tem uma regra aí, pode ser. Então, o que nós temos que fazer é estar atentos para isso. Então, tem que ter a notificação. A automutilação pode preceder, já é um sinal de depressão, de mal-estar psíquico, né? Que a criança, está sendo muito comum na criança, às vezes é induzida, inclusive, pela internet. O suicídio está sendo induzido pela internet, que é a aberração das aberrações. Já não tem coisa mais maligna, mais trágica do que isso, né? Um adulto induzindo uma criança a cometer suicídio pela internet, né? Então, a lei é para prevenir isso aí e ter penas muito rigorosas em relação... Eu estou complementando agora com outro projeto de lei que aumenta muito, crime hediondo, né? Qualquer forma de indução de suicídio ou de violência, né, contra a criança. Mas, na questão específica, o suicídio, a automutilação é um grito de alerta, né? E, se não cuidar disso, vai evoluindo até chegar ao próprio suicídio. Então, a lei foi para isso. A lei foi para notificação na escola. A escola é obrigada a notificar a automutilação e qualquer coisa ligada à tentativa de suicídio, qualquer ideação suicida, a escola é obrigada a notificar a saúde pública. Os postos de saúde se tornam obrigatórios também
notificar as tentativas de suicídio. E nós queremos chegar a um ponto em que se possa fazer a prevenção do suicídio, como nós fizemos quando eu estava na Secretaria de Saúde, com a ajuda do coronel, do Dr. Luiz Coronel, que foi meu diretor da área de saúde mental, e o Ricardo Nogueira, que ajudou muito nessa questão da prevenção do suicídio. Nós conseguimos reduzir o suicídio no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o lugar que tem mais suicídio no Brasil, né? É o dobro da média nacional. E aí nós conseguimos, mapeando os lugares que tinham mais suicídio e capacitando as equipes de saúde para detectar sinais precoces de depressão, de transtorno bipolar, de ideação suicida, de começar a tratar dessas pessoas e acompanhar essas pessoas, não perder elas de vista, né? Isso também ajudou a reduzir o número de suicídios. Então, é possível. O suicídio não é uma fatalidade inexorável. Ele é possível prevenir, é possível reduzir, né? Desde que haja uma política pública pensando nisso e uma legislação que obrigue a detecção precoce do risco e se atuar a tempo de evitar. Tá certo. Obrigado, deputado Materra. Doutor Luiz Coronel, o senhor foi diretor do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Há uma campanha antimanicomial, manicômio, contra os manicômios. Isso, o fim dos manicômios ajuda, atrapalha? O quanto essas pessoas que chegam a essa situação de uma saúde mental delicada, elas têm atendimento hoje, por exemplo, pelos CAPs, e o quanto isso é eficiente e atende às necessidades dessa população. Boa noite, doutor Luiz Carlos Coronel. Tá. Acho que está com delay. Está com delay. Alô? Alô, será que ele ouviu? Não sei. Está me ouvindo, Luiz Coronel? Hã? O que ele falou? Eu não ouvi. Alô? Está ouvindo, Coronel? Está ouvindo? Oi, Coronel. Agora sim. Tá. A pergunta do apresentador. Acho que pediu para perguntar de novo, foi isso? Vou lhe perguntar novamente, então. O senhor está me ouvindo? Ele não está me ouvindo? O senhor está me ouvindo, Coronel? Não está me ouvindo. Agora sim. Bom, eu lhe perguntei sobre essas campanhas antimanicomiais, contra os manicômios, o fechamento dos manicômios. Isso ajudou, atrapalhou antes se tinha um atendimento mais prolongado, mais especializado. As UPAs e os CAPs, especialmente os CAPs, preencheram essa lacuna ou tem muita gente que precisaria ter um acompanhamento mais a miúde e não tem hoje com relação à sua saúde mental? Não dá. Eu vou pedir... Isso aí é mais uma, digamos assim, importante, que produziu muitos malefícios para a população, que é confundir um hospital que não tenha condições de oferecer um tratamento digno à população, psiquiátrico, com um manicômio, com qualquer tipo de hospital. Isso nós pagamos a população paga, tem um preço elevadíssimo, que se chama desassistência. Tanto os hospitais que estão precários, que não tem gente, que não tem treinamento, que não tem estímulo a trabalhar bem, como já foi em épocas passadas, né? Na gestão do Terra, que eu participei mais de uma vez, fazer um trabalho muito bom nessa área institucional. Então, confunde hospital psiquiátrico como se fosse lugar onde não se oferecesse uma atenção digna. Segundo lugar, o Sul Maravilha, o Rio Grande do Sul, antes da pandemia, já tinha o maior índice de suicídio do Brasil. O Brasil era 5,5 e o Rio
Grande do Sul era 11 casos, era o dobro do Brasil. Isso é o melhor indicador que a rede. Bom, pós-pandemia, e me disseram que está em 19, quase 20 casos. Quer dizer, dobrou. Já era o maior por 100 mil habitantes. Já está em 20. Por quê? Porque a rede não atende. Não é resolutiva. Eu não sou contra CAPES, nem hospital, nem ambulatório. Eu sou contra o que não tenha condições de atender. Tá certo. Eu vou, enquanto Os agora eu CAPES são converso com o Ricardo. precarizados, é gente jovem, fica no poder local. Diga. Doutor Luiz Cordel, sua conexão está bem ruim, está com muito delay aqui para a gente. Eu vou, enquanto eu converso um pouquinho com o Ricardo Nogueira, eu vou pedir para o senhor sair e entrar de novo, porque às vezes, saindo e entrando de novo, restabelece uma boa conexão. Tá certo? Está com um delay muito grande. Tá. O Ricardo Nogueira, tu começaste a falar sobre as razões, que uma das principais razões são as drogas e tal, mas tem outras, tem aqueles 5 ou 6 Ds que eu queria que tu falasse sobre eles para as pessoas, porque às vezes as pessoas estão na nossa volta, essas pessoas que têm ideação suicida, elas estão emitindo sinais SOS, elas estão emitindo sinais de socorro, e nós não percebemos os sinais. Nós fizemos uma campanha 3 ou 4 anos atrás, Nogueira, tu foste o coordenador técnico da campanha, pelo que eu fui o proponente da campanha publicitária. Fique atento aos sinais. Que sinais são esses? Quais são esses 5 ou 6 Ds aí, Nogueira? Entre esses sinais é aquilo que o Osmar estava falando. O primeiro sinal é a automutilação. Então, o que nós estamos vendo? O aumento do suicídio entre as crianças. Então, qual é o primeiro sinal que a criança demonstra? A criança e o adolescente, eles não suportam a dor, não suportam a depressão. Então, o que eles se revoltam, se rebelam, ficam agressivos e, por não suportar a dor emocional, a dor mental, eles se automutilam. Então, esse é um sinal muito claro e que pode ser visto. E o que ocorre? Hoje a gente está vendo que essas crianças não estão sendo vistas. Ou seja, os seus pais não olham os seus próprios filhos, não olham o corpo do seu filho que está sendo automutilado. E quando tu vê as mutilações dessas crianças, é uma coisa incrível. O número são assim antebraços totalmente lanhados, o abdômen todo lanhado, as coxas todas lanhadas. Inclusive, eles têm sites e chats onde eles orientam como fazer essas autolesões. E não são só adultos que estimulam, são as próprias crianças e outros adolescentes. Então, esse é o maior sinal. Outro sinal, a questão das separações, né, do sentimento de abandono, de rejeição, as demissões, né? Quantas e quantas pessoas que perderam emprego, né? Essa pandemia do Covid, ela deixou um lastro de destruição, né? Então, nós somos vítimas das consequências que agora nós estamos repercutindo, né? De tudo que foi feito errado, né? As pessoas perderam emprego, as pessoas perderam renda, a depressão e a ansiedade. O Brasil hoje é o país que tem mais ansiedade no mundo, é o terceiro em depressão. Hoje nós temos 15 mil suicídios no Brasil, 1.500 tivemos no ano passado aqui no Rio Grande do Sul, e hoje, fechou hoje, às 9 horas da manhã, 1.000 no Rio Grande do Sul. Coincidentemente, o mesmo número de mortos que teve no terremoto de Marrocos. Só que o terremoto de Marrocos tem repercussão mundial. E os 1.000 suicídios aqui que já tivemos este ano, agora, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, não repercute em nada. E o que é pior, está aumentando o número de suicídios aqui. Na Brigada Militar, em média, nós tínhamos 23, 26 suicídios por cada 100 mil. O ano passado fechou em 30. Então, está aumentando. E o que está sendo feito?
O que nós temos que fazer? Temos que fazer o que está sendo feito no resto do mundo. Por que no resto do mundo diminuíram os suicídios? Porque eu tive, ano passado, na Catalunha, em Barcelona e Girona, a campanha de prevenção do suicídio lá, é uma campanha veemente. Aqui parece que a gente tem medo de falar. É uma timidez, é uma coisa assim. Falam, ai, meu Deus, tiveram 1000 suicídios no Rio Grande do Sul até o dia de hoje, nesse ano. E o que nós fizemos? Aqui a gente resolve tudo, tenta resolver depois que acontece. Aqui a gente não se previne nada. Não adianta tocar com a barriga. O doutor Osmar Terra, obrigado, Nogueira. O doutor Osmar Terra, o nosso ouvinte assíduo aqui, o cirurgião mestre, professor emérito da PUC, Plínio Baú, ele mandou uma observação que eu achei muito pertinente. A região de Taquari já era uma das maiores, já tinha um dos maiores índices de suicídio do país, atribuído ao agrotóxico, lá das plantações de fumo. E agora, afetadas por essa enchente, essa tragédia da semana passada, se não houver um cuidado com essa população, pode aumentar esse índice de suicídio quando cair a ficha desse pessoal flagelado, que perdeu parentes, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha. Aí não é o momento também aí a política pública, a ação pública, se antecipar o que pode acontecer, deputado? Eu acredito que sim, né? O ideal seria nós termos uma política mantida, como nós fizemos aquele piloto lá em 2007, 2008, 2009, no governo da Ieda Crucius, né? De prevenção do suicídio, que deu resultado. Nós atuamos nos municípios de maior risco, onde tinha maior número de casos, proporcional à população. E essa região do Vale do Taquari aí é uma região muito comprometida, né? Inclusive, também a parte do Rio Pardo, ali, o Venâncio Aires, Santa Cruz, Candelária, né? São lugares de alto índice de suicídio, muito, muito acima da média do Estado, né? Então, nesses lugares, a equipe de saúde tem que estar treinada para isso, e tem que ter uma política de acompanhamento. Tu não pode perder de vista a pessoa que tu desconfia que tem um risco de suicídio. Essa pessoa tem que ser acompanhada, tem que tomar remédio antidepressivo, tem que fazer algum tipo de tratamento continuado, tem que ser visitada em casa pela equipe de saúde da família, para ver como é que está, né? Como é que está o ambiente em casa, se é um ambiente que está levando a piorar o quadro mental dela ou não. Tem que ter esse tipo de acompanhamento. Se tiver, reduz muito o número de suicídios. Reduz, e é nessa área do fumo, pode ser que tenha alguma relação com o agrotóxico, até hoje não está comprovado isso, né? Mas também tem muita coisa cultural, né? A etnia alemã, etnia pomerana, né? Que elas têm um índice muito mais alto de suicídio do que a média das outras etnias, né? Que compõem o Rio Grande do Sul. Então, tem que ter aí a questão de não suportar o fracasso, né? Não suportar a perda. Opa. Enquanto caiu o deputado Osmar Terra, doutor Luiz Coronel, como é que está a saúde mental dos gaúchos? A gente imagina, assim, a gente olha para trás, eu tenho 60 anos, eu lembro de quando eu era guri, depois mais jovem, parece que havia menos, as pessoas tinham um pouco mais de saúde mental. Não sei se é por causa que as relações familiares eram mais fortes, mais consolidadas, havia um ambiente mais saudável nas famílias, mas parece que nos últimos anos, isso é uma observação minha, eu queria a sua opinião científica sobre a saúde mental dos gaúchos, que o senhor já de uma forma acompanha há muitas décadas. Eu acho que se juntam duas coisas, Júlio. Acho que tem dois planos aí para tentar compreender isso. Primeiro, as mudanças sociais, nas relações familiares, nas relações de convívio, de trabalho, né? São mudanças que impactam muito, né? Tu vê que a cultura dominante hoje é a seguinte, nesse aspecto mais geral. A pessoa, digamos assim, não atinge objetivo de vida qualquer,
Entrou um sinal aqui ela que e não se caiu a esforçou, ligação. ela que não batalhou, ela que não. A cultura global ela tem essa característica, enche de culpa, como se estivesse fracassando. Está patinando, está fragilizado, está precisando de apoio, está doente. Né? Esse Nós fator temos uma cultural é geração. muito importante. Doutor, nós temos uma geração mais frágil, do ponto de vista emocional? Fragilizado, sem dúvida. Não é só uma geração, nós temos uma sociedade fragilizada. Os pontos tradicionais onde a gente se apoiava, lembrar-se bem a família, a organização familiar é outra. A família não cumpre as funções básicas que cumpria há um tempo atrás, né? Não tem cumprido. Né? De continência, a função paterna, a função materna, fraterna, etc. Especialmente a função paterna, que é a função de autoridade, o que pode, o que não pode, entendeu? Isso é um princípio diluído que atinge o legislativo, o executivo, o judiciário. Né? Há um desmoronamento da autoridade. As figuras de autoridade elas sofreram uma erosão forte. E isso acaba refletindo. Tá bem. Tá bem. Está um pouquinho de delay ainda, mas está melhor que antes. Na conduta se faz mais diagnóstico hoje. Se faz diagnóstico melhor. Por isso se diagnostica depressão grave em criança, em adolescente. Isso aí há 30 anos não se fazia. Tá? Obrigado, doutor. Isso é um avanço. Luiz Carlos. Tá bem difícil. Mas não é fator também. Presidente. Eu comecei e acho que que é a questão das políticas públicas. Tá bem, Coronel, tá bem. Política de doenças mentais. O Coronel, tá bem. Tem muito delay. As doenças mentais elas são cerebrais. Tu fala e vai sair muito tempo depois, vai sair o que tu fala. Então, não tá dando para nós conversarmos. Materra, falando de política pública, falando de eu situação, acho que a questão das contenções. O Coronel falou das questões das contenções, dos limites. Há um tempo atrás eu fiz uma reportagem, uns 10, 15 anos atrás, eu fiz uma reportagem com os menores infratores da FEBEM, e 84% dos menores infratores da FEBEM não tinham a figura paterna. Não sabiam quem era o pai, e não tinha ninguém que ocupasse aquele espaço no seu arcabouço emocional, alguém que lhe desse limite, alguém que lhe desse orientação, alguém que fosse a figura paterna. Não precisa necessariamente ser o pai, podia ser um tio, eventualmente podia ser até uma tia, mas não tinha. Isso é um sinal da deterioração das famílias, né, o Terra. E isso tem muito a ver também com políticas públicas. Isso tem uma questão social também, no fundo, né? Uma questão na pobreza, né? Existe uma dissolução, né? Uma semi-dissolução. Está difícil hoje, está muito difícil hoje. Nogueira, nos salva, Nogueira, porque hoje está difícil. Está muito difícil. Brasília e a cavalhada estão caindo. Ricardo... Alô. Posso falar agora? Pode. O Terra, sabe o que está acontecendo? Da FEBEM, tu tá no celular? Naquela época. O Terra trabalhei 6 meses. Ligação aí para ti. Pois eu não sei como bloqueio isso. Eu sou analógico, né? Eu não sei como é que bloqueia essas entradas de ligação, mas tudo bem, eu acho que agora vai parar. Só para terminar o raciocínio, eu acho que a figura paterna é importante, eu acho que ter limites é importante, mas a figura paterna e a família, né, tradicional nossa, ela tem uma relação com a questão social também, econômica,
e que isso também prejudica, né? O uso de drogas também está vinculado à ausência paterna, né? À ausência da autoridade paterna. Mas, Então, acho que Terra, seria bom ressaltar que não é, às vezes, só a ausência do pai, porque, às vezes, é uma ausência com o pai presente. O pai que está em casa, mas não, ele é ausente. Porque sim, não a ausência, eu estou dizendo simbólica, né? Do simbolismo que o pai deve ter, né? Então, realmente, eu acho que tu tem razão, eu acho que isso é um fator. Agora, nada disso impede que se tenham políticas públicas que cumpram um papel em relação a isso, né? O que me choca é que a gente, quando faz uma política pública funcionar, ela tem resultado, né? Mas só que não tem continuidade, muda governo, muda tudo, né? Se acabam com as políticas. Nós estamos investindo muito na questão da primeira infância, nos cuidados que a família tem, orientando como é que a família tem que cuidar, o pai, a mãe, né? E a família cuidam de um bebê, do período mais importante do desenvolvimento emocional dele, né? Isso, aí, de repente, muda o governo, muda a política, termina tudo. Então, nós temos que criar uma maneira de perenizar isso na legislação, nas leis. Nós estamos trabalhando isso no Congresso, aí, a lei da violência contra as crianças, a legislação que garanta a perenidade de políticas que ajudem a resolver isso, né? Inclusive a questão das crianças que não têm autoridade, a figura simbólica do pai. Obrigado. Ricardo Nogueira, eu recebi antes do programa do Giacomo, o economista Giacomo Balbinotto, um estudo, um artigo dele, acho que é um artigo da Universidade aqui do Rio Grande do Sul, em que fala assim, sobre a conexão entre as condições econômicas e o índice de suicídio. Eu acho assim meio que, teoricamente, assim, as populações menos assistidas têm um maior índice de suicídio. Não sei se isso tem correspondência com a realidade aqui no Brasil, mas eu lembro que os recordistas de suicídio no mundo são os países nórdicos, onde não é problema de dinheiro, lá não tem problema de... Não, mas isso aí, essa tua informação é muito antiga. Nos países nórdicos e escandinavos, na Suécia, por exemplo, eles criaram um programa lá do Instituto Karolinska de prevenção ao suicídio, que é o SUPREMIS, que foi adotado pela Organização Mundial de Saúde, que hoje é um exemplo no mundo de prevenção ao suicídio. Então, hoje lá, nós temos menos 39% de suicídio. E aonde é que se tem mais suicídios no mundo hoje? É na Letônia, Lituânia, Estônia. O Brasil já está tendo um número muito grande. Essas três porque ficaram empobrecidas ao sair do comunismo e saíram quebrados do comunismo, né? E a própria Rússia, né? A Rússia também pela alta incidência do alcoolismo, né? O alcoolismo na Rússia é um problema sério. A gente tem um partido lá que é o partido da vodka, que controla preço, qualidade, esse tipo de coisa. Então, o alcoolismo na Rússia é muito grande, muito, muito alto. E o suicídio também. A Alemanha Oriental também tinha um número de suicídio muito grande. O Japão, lamentavelmente, ainda mantém. Na China também tem um Mas em cada país desse, em cada região dessa, tem uma razão prevalente. Eu imagino que no Japão, nos países orientais, é porque as pessoas têm uma autoexigência muito grande. São muito exigentes, são muito cobrados, então eles vivem numa tensão permanente. Eu imagino que nos países nórdicos tem a questão climática, é um fator preponderante, porque tem 6 meses de inverno. Cada um dessas regiões tem um fator preponderante? Conforme os estudos, né, da tradição, da cultura, porque os fatores do suicídio são muitos, né? São genéticos, são familiares, culturais, sociais, mentais, né? Então são vários, é multifatorial, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né, nós temos um número muito grande de suicídio por questões afetivas, né? Então, prova tal que o número de suicídios é muito grande na época de final de ano, né? As pessoas se separam mais, há um número maior de separações, o sentimento de abandono, né? Nós vemos, por exemplo, na área, hoje mesmo eu estava fazendo uma consulta com uma estudante de psicologia que estava bastante consternada que uma colega dela se suicidou. Então, o suicídio entre os estudantes
principalmente na área da saúde, da psicologia, da medicina, da enfermagem, a incidência é muito alta, mas também não é só no Brasil. A incidência de suicídio entre os policiais militares, é o caso aqui do Rio Grande do Sul, que eu já citei anteriormente, mas também não é só aqui, nas polícias militares do mundo afora há uma alta incidência. E aqui no Brasil nós temos um outro setor que a incidência de suicídio é alarmante, que é entre os indígenas. Entre os indígenas, em algumas regiões, como o Mato Grosso do Sul, por exemplo, o número de suicídio é 7 vezes maior do que a média nacional. Né? Em outras regiões, 5, 4 vezes mais. Qual é a razão disso, Nogueira? Entre os indígenas, a alta incidência do alcoolismo. Há uma alta incidência de alcoolismo e de outras drogas também, e também a própria situação econômica, de vulnerabilidade, de miserabilidade que os povos indígenas sofrem, e a questão cultural. Deixa eu tentar colocar o Luiz Carlos Coronel, Luiz Coronel agora. Vamos ver se a internet nos ajuda. Tá me ouvindo, Coronel? Tem um delay muito grande. Agora eu vendo. Tá. O fator econômico. Porque perdeu o emprego, porque está com dívida, são o D do desemprego, o D da dívida. Mas eu tenho conheço casos, vocês conhecem casos, muitos casos de gente que tem dinheiro, muito dinheiro, e resolve se atirar pela janela. Porque, psicanalisticamente, o Luiz Coronel, o que acontece? É uma falta essencial. Interessante. Interessante, Ju. Pode falar, Coronel. O fenômeno econômico é importante aí no caso do suicídio, porque ele atinge mais a camada média, jovem, e cresce no Rio Grande do Sul a população 60 a mais. Então, é adolescente, jovem, e 60 a mais que cresce o suicídio. E é a camada média. Pois é. Eu vou. Me parece que essa é uma experiência universal. Né? Eu vou chamar os comerciais agora. Para a gente voltar dos comerciais já com as perguntas dos nossos ouvintes. Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. A Sicredi, deixa eu botar a marca da Hertz aqui. Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Cremers, abrir mais faculdades de medicina não é a solução. O Rio Grande do Sul não precisa mais cursos, mas sim de bons cursos. O Cremers seguirá combatendo o aumento descontrolado de vagas e valorizando a boa medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E Sicredi. A Sicredi União Metropolitana do Rio Grande do Sul oferece a melhor experiência financeira para hospitais, clínicas, médicos e seus colaboradores. Aqui temos atendimento personalizado para a área da saúde. Abra sua conta e conte com os melhores produtos e serviços que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Vou aqui falar um pouquinho de 3 medicamentos produzidos pela Hertz. O Supravit. O Supravit tem uma linha de suplementos alimentares indicada para complementar as necessidades diárias de vitaminas e minerais de acordo com cada fase da vida adulta. Destaque para Supravit Homem, Supravit Mulher, Supravit 50+, Supravit Imune, Supravit Memória e Supravit Baby. Tem também o Cálcio Dex. Cálcio Dex é uma linha de suplementos alimentares que contém cálcio e vitamina D, que auxiliam na formação e manutenção de ossos e dentes e no funcionamento muscular. A vitamina D auxilia a absorção do cálcio e fósforo no organismo. E para finalizar, temos o Vitamax. Vitamax MB6 é indicado para a suplementação de magnésio e vitamina B6.
O magnésio auxilia no metabolismo energético, no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, e no equilíbrio dos eletrólitos, e ainda no funcionamento muscular e no processo de divisão celular. Já a vitamina B6 auxilia no funcionamento do sistema imune. Quero mandar um abraço aqui para quem está na live. Manda aí um oi aí para que eu possa ver você aqui na live. A Lúcia Lambi, a primeira a entrar hoje, o Celso Valente, o Ivan Azevedo, o Ademir Bisotto, vovô Bisotto, o Sérgio de Matos, o Sérgio Pinheiro de Novo Hamburgo, o Sérgio de Matos de Esteio e o Ademir Bisotto de Cachoeirinha, toda a região metropolitana aqui. O Jair Régio, o Dalneir Fur, a Vera Silva, o Deloir Silva lá de Pelotas, o Ivan Marcelo, a Vânia Lofiego, o Marcelo Padum, o Caio, o Ricardo Ascioli Guerra, a dona Orli Sebem lá de Arvorezinha, o Israel Bisotto, que o papai já deve estar com 3 meses, o filhinho, até que um dia está caminhando. Daqui um dia vai pegar aqui teu Camaro aí, ô Israel. O Halps House, o Carlos Pimmel, o Márcio Malê, o João Paulo da Fontoura lá de Taquari, a região afetada aí pelas enchentes, o Júlio Martins, o Clauber Pires, lá de Belém do Pará, o Geraldo De Bastiani, a dona Almeri Castro lá de Passo Fundo, o João Souza, o Nilo Cardoso, a Flávia Nakonetsky. Não é esse o nome, Nakonetsky. Polonês é difícil. Renato Ferreira de Cachoeirinha, o Maurílio Oi, o Paulo Afonso Pereira, o Papi, o Ribeiro Sul Tricolor, não sei qual é o nome dele, só está aqui o nome do perfil. O Felipe Mostardeiro, a Sandra Paraguaçu, o beijo, Dinda, Angélica Petrilo, o Maurício Raupe, o Guri Assador, o Wilson Melo, Silvana Ferrari, o André Loser, o João Souza, o Fabiano Reinheimer, o Hugo Mana, o Paulo Araújo, o Jorge Guerra, e Eunice dos Santos, o Plínio Carlos Baú, o Enur, o Joabel Pereira, meu colega jornalista, o Marcelo Comaceto, o Geraldo Barbosa, o Jorge Luiz Djongo, a Clara Maria Silva, Lourdes Hartmann, Ricardo Osório, Diamara Ribeiro, Kleber, o Antônio Peter Osório, a Sandra Castro, a Márcia Ribeiro, a Claire Reitz, o Gil Kurtz. Quem mais aqui? O lá da Defesa Net, o Sérgio Pinheiro, quem mais aqui? O João Grando, lá acho que é de Massachusetts. O Nelson Durin, lá do Defesa.net. Quem mais? O Edson Guimarães, Paulo Rubens dos Santos, viu só? Paulo Capra, o Demetrio Medeiros, a Eliane Leão, a minha dentista, Eliane Faria Leão, a melhor dentista de Porto Alegre. Irene Robeto, Berenice Scott, o Cleison Cessegolo, o Homem das Ovelhas. Quem mais aqui? O Kleber. Mande suas perguntas, nós vamos passar as perguntas dos nossos ouvintes aqui, nossos participantes. Hoje conosco aqui o Luiz Coronel, psiquiatra especializado em saúde mental, o Ricardo Nogueira, que é especialista, tem livro publicado aí de prevenção ao suicídio, o deputado Osmar Terra. Mande suas perguntas, o Ivan Marcelo também manda aqui conosco, mande suas perguntas. Por que ainda se fala, o Fabiano Reinheimer pergunta, o deputado, por que ainda se fala tão pouco sobre o assunto? É vergonha do paciente ou é interesse da indústria farmacêutica? Eu não sei se tem a ver com a indústria farmacêutica, Fabiano, mas por que se fala tão pouco sobre o tema do suicídio, deputado? Parei, tá mutado, deputado. Deixa eu tirar seu mute aqui. Tá. Agora sim. Tem um tabu sobre isso, né? As pessoas acham que falando, a própria mídia criou esse mito, né? Que falando em suicídio vai aumentar o número de suicídios, né? Então, tem uma coisa, eu me lembro antigamente as pessoas falavam, o fulano quando estava com câncer está com aquela doença, não falavam nem o nome da doença para não pegar a doença, enfim. Então, eu acho que tem muito na medicina e na saúde, tem muito esses mitos, né? Eu acho que tem que falar, mas tem que falar de maneira adequada, né? Eu acho que o suicídio é uma doença mental, a tendência para o suicídio
é um componente de um quadro mental grave, né, que pode levar à morte, né, mas que tem cura não, que tem tratamento, que tem como prevenir. Não é inexorável, né? Então, se nós pudermos trabalhar isso, se tiver um atendimento adequado na área da saúde, se tiver um acompanhamento em casa, as pessoas forem orientadas como cuidar melhor e não perder essa pessoa de vista, dificilmente ela vai cometer o suicídio. Então, mas tem que saber, aprender a detectar os pequenos sinais, né? E não só os grandes sinais, os pequenos também, né? Que caracterizam a depressão profunda, as frustrações, a falta de perspectiva de vida, né? De futuro. É muito comum isso quando as pessoas começam O a falar em deputado, suicídio. o senhor é de uma geração até anterior à minha, mas nós somos de um tempo em que. Não muito, né, Não, deputado? não, mas é anterior, sim. Mas nós somos de um tempo em que a frustração era a companheira diária da gente, né? A gente tinha que conviver com a frustração. Parece que hoje há um baixo índice de superação de frustração. Até se tem uma expressão de que hoje nós temos uma geração floco de neve. Ela derrete a qualquer calorzinho, antigamente eu cresci me chamando de birolho, porque eu uso óculos desde os 4 anos, 5 anos, e ok, não era bullying, pô, dane-se. Aí eu chamava o outro de gordo, então, o baleia, rolha de poço. Parece que hoje nós temos o tal do politicamente correto, que de alguma forma tenta evitar essas coisas. Em vez de melhorar, acho que está tornando as pessoas mais frágeis. Ou é uma opinião muito retrógrada minha, o deputado? Não, eu acho que tem uma diferença entre as gerações, né? Essa geração é uma geração também ela fica mais isolada, ao mesmo tempo que ela está mais conectada, ela também individualmente presencial é importante na parte emocional, né? E ela fica mais isolada emocionalmente, né? Por não estar convivendo mais assiduamente com as outras pessoas. Agora a pandemia favoreceu isso. Então isso torna a pessoa mais frágil. As pessoas têm. De perto ninguém é normal, né, Júlio? Então todo mundo tem algum probleminha, né? Então, quando as pessoas têm essa dificuldade, e isso é acentuado pela frustração no trabalho, pela falta de convívio humano, né, de calor humano e tal, ela começa realmente a se sentir inútil, né? E na medida que ela começa a se sentir inútil, tem uma parte química que funciona. O Ricardo tocou rapidamente nisso, mas eu queria reforçar. Tem pessoas que nascem com depressão, com depressão endógena. Elas já são deprimidas desde nascença. Elas produzem pouca serotonina, né? que é a que regula o humor. É o neurotransmissor lá no cérebro que regula o humor. Quando ele está em quantidade pequena, a pessoa fica mais deprimida e quando ela diz que vai suicidar, ela suicida. Né? Ela tem que ficar em observação. E tu pode medir, inclusive, a serotonina pelo sangue, né? A quantidade de serotonina. A pessoa está falando muito frequente que vai se matar e a serotonina dela está muito baixa, tem que ficar em observação 24 horas, senão ela vai se matar mesmo. Né? Então, acho que tem muita coisa que a gente tem que conhecer até para se preservar, para se autopreservar. Essa é a pergunta, obrigado, deputado. Essa é a pergunta, o Nogueira, da Lúcia Lambi, professora. Ela trabalha com alunos com altas habilidades, né? Que antigamente se chamavam de superdotados, né? Quero mandar um abraço para o Júlio Martins também, o Márcio Malê, que eu não citei. Ela pergunta assim, Júlio, por gentileza, como os profissionais podem perceber em tempo indicadores de comportamento suicida para poderem prevenir situações nas escolas? O professor fica, às vezes, mais tempo com a criança ou com o adolescente do que o próprio pai e a mãe. Como é que sinais como é que ele pode identificar a tempo esses indicadores aí que podem de ideação suicida? Exatamente. Antigamente, para fazer residência de psiquiatria, tinha o Centro de Atenção aos Educandos nas escolas, era os CAIS, Centro de Atenção Educandos. O que ocorria? Nós íamos para as escolas, nós, os residentes de psiquiatria, lá em Pelotas, já no estado inteiro, e treinávamos, sensibilizávamos e capacitávamos os professores para detectar isso. Então, o que ocorria? Uma criança que vinha sempre para a escola bem arrumada, de banho tomado, cabelo
casa. De uma hora para outra, essa criança muda os seus hábitos, né, a sua postura usual, passa a dormir mais na aula, não presta atenção, diminui o seu desempenho. Aí, o que nós fazemos? Chamamos os pais, muitas vezes está havendo atritos dos pais, separações, conflitos, agressões, uso de drogas entre os próprios familiares, ou até a própria criança. Né? Então, esse aí foi o trabalho mais importante. Na minha dissertação de mestrado, o que nós detectamos é que o setor onde a maior falha na prevenção do suicídio é na área da educação. E, ao mesmo tempo, nós entendemos por quê. Porque esse trabalho que a gente fez, ele foi, até certo ponto, sabotado. Chegou um ponto que os professores começaram a sabotar esse trabalho. Mas nós vamos detectar que a maior número de atestados médicos que tem no Estado, a nível dos professores estaduais, é da área de saúde mental. Mas a grande maioria, a maciça maioria. Então, a gente foi ver que esses problemas que a gente citou também havia entre os próprios professores. E aí eles sabotavam o programa até que ele foi extinto. Aquilo que o Osmar falou, as políticas públicas de sucesso, lamentavelmente, elas não têm continuidade, elas não são permanentes, elas não são continuadas. Então, a gente já fez tudo certo nesse Estado, no período lá de 2007, 2008, 2009, a repercussão de 2010, e tudo isso foi extinto. Né? Tá certo. Então, o que nós temos que fazer? O que está sendo feito no mundo inteiro? Como é que eles conseguiram reduzir o suicídio no mundo inteiro em 25%? Nós temos que fazer o que a Suécia faz hoje. A Suécia, que era o país que tinha mais suicídio no mundo, hoje tem menos 39%. Tem o Suprimir, que é um programa que é o modelo para o mundo inteiro e está validado, inclusive, para o Brasil, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, é isso que nós temos que fazer. É sensibilizar os nossos profissionais de todas as áreas, da saúde, da educação, da segurança. Fala do teu livro. O teu livro tem disponível ainda? Porque é um livro para profissionais, para professores, para quem trabalha no setor médico, para identificar esses sinais aí, né? Exatamente. No caso, por exemplo, das polícias militares, né? Então, quando tem um colega que está se separando, que está se embriagando além da conta, normalmente se embriaga só no final de semana, já está se embriagando 2, 3 vezes no meio da semana, com atitudes e condutas não usuais, mais agressivas, tem que chamar o colega. Por exemplo, todas as polícias no mundo inteiro têm serviços de prevenção ao suicídio e de saúde mental. A polícia de São Francisco, a polícia de Boston, a polícia de Nova York, que são os maiores exemplos, as polícias europeias, a francesa, a inglesa, todas elas têm. Né? Então, nós não estamos aqui criando a roda, nós simplesmente temos que fazer o que é feito em todos os lugares do mundo. Estamos já sobre a hora, Nogueira. Eu quero fazer uma passada aqui antes de encerrar o programa. Já são 1 minuto para as 9. Ô, Luiz Coronel, aqui a Lourdes Hartmann diz assim, o assunto é muito esclarecedor e não adianta fazer de conta que suicídio não existe. E ela lamenta que no Brasil não existe mais hospital psiquiátrico para atender pessoas que entram em surtos. As famílias não têm conhecimento para dar suporte. O que não tendo mais esse... agora tem apenas as UPAs e os CAPs. Uma pessoa está com um familiar, um adolescente em casa que ela está desconfiada. Como é que ela recorre, doutor? Bom, das instituições culturais, religiosas, até as familiares e comunitárias, busque ajuda. Porque se vai num CAPS, primeiro que tem 200 CAPS, o que é para lá de suficiente, e eles não são treinados como deveriam ser. Né? Então, vai marcar uma consulta com um psiquiatra em Porto Alegre, que tem mais CAPS que no interior, leva meia dúzia de meses, 4, 5 meses para consultar. Então,
procure o recurso que tenha, seja igreja, seja sociedade cultural, seja familiar, seja comunitária, que lhe dê um amparo, em primeiro lugar. A grande característica é que as pessoas... Quando é que a gente sabe que alguém está em risco? É que a pessoa muda o comportamento. O adolescente fica quieto, cai a performance. O adulto é a mesma coisa. Começa a apresentar uma sintomatologia. Então, tem que procurar o que exista de recurso no ambiente. Tem muitas clínicas universitárias que atendem a preço de custo. Os alunos que estão em treinamento atendem e fazem um benefício social muito importante, né? Então, tem uma malha que sobra e que tem que buscar algum desses recursos. Agora, o que não deve ser feito é não fazer que não está havendo nada, porque aí a situação tende a se agravar, a se complicar, e aí pode chegar aos extremos das tentativas de suicídio, que são 3 ou 4 vezes mais do que as que atingem, que têm êxito, né? Obrigado. Então, procure ajuda. Procure ajuda. Obrigado ao psiquiatra Luiz Coronel. CVV, o Centro de Valorização da Vida, tinha um programa tão bom da faculdade, que era orientação com drogas, mas que pegava toda essa problemática, né? Então, procure qualquer tipo de ajuda, virtual, ou presencial, ou comunitária, ou institucional. Obrigado pela sua participação, doutor Luiz Coronel. Estamos sobre a hora. Considerações finais dos nossos participantes. Se falou muito aqui, o deputado Osmar Terra, sobre... não tem hospital, não tem estrutura e tal. Nós, no Brasil, diz que a saúde é pública, mas ela não é público. Porque quando uma camada, especialmente os detentores do poder executivo, legislativo e judiciário, quando eles têm algum problema de saúde, eles recorrem ao Sírio-Libanês, ao Albert Einstein, eles não recorrem aos CAPs, eles não recorrem aos UPAs. Então, há uma sintonia entre aquilo que se diz que se faz, mas o atendimento real. Quando uma mãe tem um filho que ela desconfia que tem ideação suicida, ou que já tentou alguma vez, e ele está num surto, seu coração fica apertado porque ela não tem para onde ir, o doutor Osmar Terra. Como é que se resolve isso no Brasil para que a saúde, de fato, seja pública e universal? Suas considerações finais, por favor. Tá. Primeiro passo é tu ter uma saúde de atenção básica bastante resolutiva, né? E eu acho que isso só a gente consegue com dedicação exclusiva dos profissionais, né? Então, o profissional ter só aquilo para fazer e ganhar o suficientemente digno para poder fazer só aquilo, né? Eu posso dizer de experiência porque eu fiz isso quando prefeito de Santa Rosa, né? As equipes de saúde da família de Santa Rosa, todas que nós montamos na época, foram equipes com dedicação exclusiva e ganhando bem, né, para a realidade que existia, né, para se dedicar exclusivamente àquilo. Então, isso já dá um ânimo. E de outra coisa, meritocracia, estou falando sempre atenção básica, meritocracia na atenção básica. Se diminui o número de suicídios, se diminui o número de mortes evitáveis, né? Se diminui a mortalidade infantil, enfim, aquele profissional, aquele médico, aquela equipe que trabalha naquela região que melhorou, vai ganhar um prêmio, um salário a mais, 2 salários a mais no final do ano, um estímulo, né, para que eles... Isso é vital para que as pessoas tenham ímpeto de avançar. O ser humano precisa disso, ele quer não só fazer bem feito o seu trabalho, mas quer que isso signifique uma melhoria de qualidade de vida para ele também. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje, é desenvolver uma carreira de profissionais que saibam tratar, fazer a prevenção do suicídio, que saibam avançar lá na vila, lá no posto de saúde, lá na atenção básica, que hoje virou um lugar só de emprego terceirizado, que o pessoal vai lá, atende rápido e tal. Eu acho que isso, além de sobrecarregar o hospital, não resolve o problema.
Nós temos que recuperar a atenção básica no Brasil. Obrigado, deputado Osmar Terra. Mandar um abraço ainda para Clara Maria Silva, o Jack Flash, o José Roberto, o Edson Guimarães. Ricardo Nogueira, uma última pergunta para ti, as tuas considerações finais. O Edson Guimarães é quase uma consulta que ele está fazendo aqui, mas em todo caso, ele pergunta, o Edson Guimarães pergunta: é melhor o escitalopram de marca ou o genérico? Depende, né? Cada paciente poderia se usar, depende do peso, do tamanho, né? do volume corpuscular do paciente, né? Tem outras opções também, né? Então nós temos que avaliar. Né? Tem alguém que disse aqui, ó, o João Souza disse assim: o som do Dr. Nogueira está com depressão. Ficou baixo o teu som. Tem que botar o microfone mais perto. O som ficou baixo, ainda está baixo. Melhorou. Agora eu cheguei mais perto. Né? Eu não gosto de gritar. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que, na verdade, nós temos vários serviços, mas esses serviços eles precisam estarem sensibilizados, capacitados e treinados para a questão do suicídio. E também tem que se cuidar do cuidador. Nosso cuidador foi vítima durante a epidemia de Covid. Nós tivemos vários suicídios de profissionais da área de saúde que sofreram ali na pele, vendo a morte de vizinhos, de familiares. Isso foi no mundo inteiro. Né? Então, é um problema que atinge a todos. Então, nós temos que cuidar também do nosso cuidador. Nosso cuidador, muitas vezes, ele também está abandonado. Então, tem que ser treinado, capacitado. Tá certo. Obrigado, Nogueira. Obrigado aos psiquiatras Ricardo Nogueira, Luiz Coronel, ao deputado Osmar Terra, que já saiu da live. Manda um abraço final para o Vilmar Machado, que entrou aqui, estava escondido, apareceu. Um abraço a todos. Lembrando que o Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. A Sicredi União Metropolitana do Rio Grande do Sul oferece a melhor experiência financeira para hospitais, clínicas e médicos e seus colaboradores. Aqui temos atendimento personalizado para a área da saúde. Abra sua conta e conte com os melhores produtos e serviços que só uma instituição financeira cooperativada pode oferecer. Esse foi o Sicredi. O Cremers. Abrir mais faculdades de medicina não é a solução. O Rio Grande do Sul não precisa de mais cursos, mas sim de bons cursos. O Cremers seguirá combatendo o aumento descontrolado de vagas e valorizando a boa medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E, por fim, a Hertz, a farmacêutica especialista em consumer health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Obrigado, Luiz Coronel. Obrigado, Ricardo Nogueira. Obrigado ao deputado Osmar Terra. Um beijo do tio Júlio. Tchau.